Seja muito bem-vindo. Hoje começamos a jornada pelo livro de Marcos, o evangelho mais direto, mais intenso e mais urgente do Novo Testamento. Aqui não há genealogia, não há narrativa detalhada do nascimento, não há longas introduções. Marcos começa como um anúncio público, um movimento repentino, uma declaração que ecoa como proclamação, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Neste estudo bíblico completo do livro de Marcos, você vai compreender por que esse evangelho começa de forma tão abrupta, a importância histórica de João Batista como marco de transição, o significado do batismo e da voz que ecoa dos céus, a tentação no deserto como preparação silenciosa, o ritmo acelerado do ministério que transforma cidades inteiras, e como a autoridade de Jesus se manifesta já nos primeiros capítulos. Fique até o final desta jornada, porque um dos pontos mais decisivos desse evangelho, seu encerramento singular e impactante, só será plenamente entendido nos blocos finais. Agora vamos entender como essa história começa. Mapa do vídeo. Nossa jornada pelo livro de Marcos será organizada da seguinte maneira: bloco 1 de 7, o início abrupto e a manifestação da autoridade. Bloco 2 de 7, expansão na Galileia e confrontos iniciais. Bloco 3 de 7, parábolas, poder sobre a natureza e revelações progressivas. Bloco 4 de 7, confissão, transfiguração e o caminho do sofrimento. Bloco 5 de 7, entrada em Jerusalém e confrontos no templo. Bloco 6 de 7, última ceia, prisão e julgamento romano. Bloco 7 de 7, crucificação, sepultamento e o final singular de Marcos. Marcos constrói sua narrativa como uma sucessão rápida de acontecimentos. A palavra imediatamente aparece repetidamente, criando um senso de movimento contínuo. Ao longo do vídeo, veremos como esse ritmo revela uma característica central: ação antes de explicação, manifestação antes de discurso. Agora, a narrativa começa. Bloco 1 de 7, o início abrupto e a manifestação da autoridade. Marcos não inicia com uma genealogia nem com relatos do nascimento. Ele abre seu registro declarando o princípio do evangelho. Essa escolha literária já indica sua intenção: apresentar uma proclamação pública, não uma introdução biográfica detalhada. A palavra evangelho aqui carrega o sentido de anúncio oficial, semelhante aos decretos proclamados no mundo romano, quando algo de grande importância acontecia. O contexto histórico sugere que Marcos escreve para uma audiência que compreende esse tipo de linguagem, possivelmente cristãos em Roma ou regiões sob forte influência romana. Logo após essa declaração inicial, Marcos conecta o início da narrativa às profecias de Isaías e Malaquias. Ele cita a promessa de um mensageiro que prepararia o caminho. Essa ligação estabelece continuidade com o Antigo Testamento sem recorrer a uma genealogia extensa. O foco não é a linhagem, mas a preparação pública. Então surge João Batista. João aparece no deserto da Judéia, proclamando um batismo de arrependimento. O deserto é significativo. Historicamente, o deserto sempre foi associado a momentos de transição na história de Israel. O êxodo, a formação do povo, o lugar de dependência. João veste roupas de pelos de camelo com cinto de couro, uma descrição que remete ao profeta Elias. Esse detalhe não é casual. Ele conecta João à tradição profética antiga. Multidões saem de Jerusalém e da Judéia para ouvi-lo. Esse movimento coletivo demonstra que havia expectativa. O cenário político era tenso. Domínio romano, liderança religiosa estabelecida, esperança messiânica latente. O batismo no Jordão simboliza purificação e preparação. E então, no meio dessa movimentação, Marcos introduz Jesus, sem narrativa de infância, sem detalhes familiares,
Ele simplesmente chega da Galileia e é batizado por João. O batismo é descrito de forma objetiva, mas carregado de significado. Ao sair da água, os céus se rasgam, expressão forte, indicando abertura visível, e uma voz declara aprovação. A presença do Espírito descendo como pomba indica início formal da missão pública. Imediatamente após o batismo, Marcos descreve a condução ao deserto. A tentação é relatada de maneira concisa. 40 dias. Animais selvagens, anjos servindo. Diferente de Mateus e Lucas, Marcos não detalha as 3 tentações. Ele mantém o ritmo rápido, enfatizando o fato e não o diálogo. Esse padrão literário é importante. Marcos prioriza a ação. Após o deserto, João é preso. Esse detalhe histórico é breve, mas fundamental. A prisão de João marca o encerramento da fase preparatória e o início pleno do ministério público. Jesus começa a proclamar na Galileia: o tempo está cumprido. Essa declaração aponta para cumprimento histórico e expectativa messiânica. O reino de Deus é anunciado como realidade próxima. Em seguida, ocorre o chamado dos primeiros discípulos. À beira do mar da Galileia, pescadores são chamados e respondem imediatamente. A repetição da palavra imediatamente cria senso de urgência. Redes são deixadas. Barcos são abandonados. O movimento começa. Marcos então leva o leitor para Cafarnaum. Ali, dentro da sinagoga, ocorre o primeiro grande momento de confronto público. Jesus ensina com autoridade, uma autoridade reconhecida como diferente da dos escribas. Essa distinção literária é fundamental. Autoridade não baseada apenas em tradição, mas em manifestação. Dentro da sinagoga, um homem com espírito impuro interrompe. O confronto é direto. A autoridade se manifesta em ação. O espírito é expulso. A multidão reage com espanto. Marcos registra que a fama se espalha por toda a região da Galileia. O ritmo acelera. A narrativa não desacelera para explicações longas. Ela avança através de acontecimentos sucessivos. Na casa de Simão, a sogra de Pedro é descrita como enferma. A cura ocorre de maneira simples e direta. Ao entardecer, muitos doentes são trazidos. A cidade inteira se reúne à porta. A descrição é coletiva, ampla, pública. E aqui já percebemos um padrão que dominará todo o Evangelho. Autoridade em ensino, autoridade sobre espíritos, autoridade sobre enfermidades, movimento contínuo entre cidades, crescimento da multidão. Marcos constrói, já nos primeiros capítulos, uma imagem de ação constante. Mas ele também mostra algo importante. Apesar da multidão, Jesus retira-se para lugares solitários para orar. Essa alternância entre ação pública e recolhimento privado cria equilíbrio estrutural. Ao final deste primeiro grande bloco da narrativa, fica estabelecido: o anúncio foi feito, a preparação foi cumprida, a autoridade foi demonstrada, o movimento começou. E o que se inicia na Galileia não permanecerá restrito àquela região. No próximo bloco, veremos como essa expansão começa a gerar confrontos mais profundos e como a autoridade demonstrada nos primeiros capítulos passa a desafiar estruturas estabelecidas. A jornada apenas começou. Bloco 2 de 7. Expansão na Galileia e os primeiros confrontos. Após os acontecimentos iniciais em Cafarnaum, Marcos mantém o ritmo acelerado que caracteriza todo o seu evangelho. A fama se espalha rapidamente e o ministério não permanece isolado dentro de uma única cidade. A narrativa segue descrevendo deslocamentos constantes, multidões crescentes e, paralelamente, o início de tensões com as lideranças religiosas. Logo após os eventos na casa de Simão, Marcos registra que Jesus sai pela Galileia pregando nas sinagogas e expulsando demônios.
Esse detalhe revela dois elementos centrais. A proclamação pública continua sendo prioridade, e a autoridade espiritual acompanha o ensino. O ministério não é apenas discursivo, ele é acompanhado por manifestações concretas. Em seguida, surge o episódio da purificação de um homem com lepra. O homem se aproxima, ajoelha-se e declara confiança na capacidade de cura. A resposta não é apenas verbal, há um gesto físico, o toque. Dentro do contexto cultural da época, tocar um leproso implicava impureza ritual. Marcos destaca esse gesto, mostrando que a autoridade demonstrada não se limita ao discurso, mas ultrapassa barreiras sociais e religiosas. Após a purificação, a instrução é clara: apresentar-se ao sacerdote conforme a lei de Moisés. Isso demonstra que o ministério não ignora a estrutura legal existente, mas interage com ela. Entretanto, o homem divulga amplamente o ocorrido, e a consequência imediata é o aumento da exposição pública. Jesus passa a permanecer em lugares desertos, enquanto as multidões continuam a procurá-lo. Aqui surge um contraste estrutural importante. Quanto mais a fama cresce, mais os momentos de retirada se tornam necessários. O retorno a Cafarnaum marca outro ponto decisivo. A casa onde ele está se enche a tal ponto que não há espaço sequer à porta. Nesse cenário, 4 homens trazem um paralítico, descendo-o pelo teto após removerem parte da cobertura. Marcos descreve a cena com dinamismo visual. Antes de qualquer ação física, há uma declaração de perdão dos pecados. Esse detalhe introduz uma nova dimensão do conflito. Alguns escribas, presentes no ambiente, começam a questionar internamente a autoridade dessa declaração. A resposta não é apenas verbal. A cura física do paralítico é apresentada como confirmação visível da autoridade previamente declarada. A multidão reage com admiração, mas o conflito com os escribas está oficialmente estabelecido. O tema da autoridade passa a envolver não apenas demônios e doenças, mas também o perdão, um tema teologicamente central. Logo após, Marcos registra o chamado de Levi, coletor de impostos. Esse detalhe é significativo dentro do contexto social. Coletores eram associados à colaboração com o poder romano e vistos com desconfiança pela população judaica. O chamado é imediato e Levi responde prontamente. Em seguida, ocorre uma refeição em sua casa, reunindo outros cobradores de impostos e pessoas consideradas pecadoras. Esse cenário intensifica a tensão com os fariseus. A pergunta surge: por que comer com esse tipo de pessoa? A resposta aponta para o propósito do ministério, não para os que se consideram justos, mas para os que reconhecem necessidade. Aqui Marcos estabelece um contraste entre dois grupos: os que se aproximam buscando transformação e os que observam questionando. A sequência continua com discussões sobre jejum. Enquanto os discípulos de João e os fariseus praticam jejum regular, os discípulos de Jesus não seguem o mesmo padrão. A explicação envolve a imagem de um casamento, metáfora que indica presença e momento específico. Marcos inclui 2 pequenas parábolas: o remendo novo em roupa velha e o vinho novo em odres velhos. Essas imagens não são apenas ilustrações. Elas sinalizam que algo novo está acontecendo, algo que não pode ser simplesmente inserido dentro de estruturas antigas sem transformação. Em seguida, surgem controvérsias relacionadas ao sábado. Primeiro, os discípulos colhem espigas ao passar por um campo. Depois, ocorre a cura de um homem com a mão ressequida dentro da sinagoga. Essas narrativas são estruturadas em sequência para mostrar a intensificação do conflito. O sábado, símbolo central da identidade judaica, torna-se o cenário do confronto. No episódio da mão ressequida, Marcos descreve que Jesus observa os presentes, percebendo a dureza de seus corações.
A cura ocorre diante deles. A reação não é admiração, mas planejamento de destruição. Pela primeira vez, o texto menciona que fariseus e herodianos passam a conspirar juntos. Esse detalhe é politicamente relevante, pois esses grupos normalmente não cooperavam entre si. O conflito deixa de ser apenas teológico e começa a assumir contornos estratégicos. Enquanto isso, as multidões continuam a crescer. Pessoas vêm da Galiléia, Judéia, Jerusalém, Idumeia e regiões além do Jordão. Essa ampliação geográfica indica que o alcance ultrapassa limites locais. Marcos descreve que um barco precisa estar disponível devido à pressão da multidão. A narrativa transmite sensação de movimento constante. Neste momento, ocorre a escolha formal dos 12. O número não é casual, remete às 12 tribos de Israel. O chamado é feito em um monte, ambiente frequentemente associado à revelação e formação. Os nomes são listados individualmente, estabelecendo identidade e estrutura. Eles são designados para estar com ele e para serem enviados. O duplo propósito, proximidade e envio, define sua função. Marcos também registra acusações mais severas. Escribas vindos de Jerusalém afirmam que a autoridade sobre espíritos vem de fonte impura. Essa acusação amplia o nível do conflito. A resposta inclui parábolas curtas sobre reino dividido e homem forte. O tema central é coerência. Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. O discurso é direto e confrontativo. Ao final desse bloco, há um momento significativo envolvendo familiares que tentam chamá-lo. A resposta redefine laços familiares em termos de obediência à vontade de Deus. Isso amplia ainda mais o alcance da mensagem, deslocando o centro da identidade para além da estrutura biológica. Até aqui, a narrativa estabeleceu expansão geográfica contínua, conflitos teológicos crescentes, autoridade demonstrada em ação, formação do núcleo dos 12, conspiração inicial contra ele, redefinição de vínculos tradicionais. A história já não é apenas sobre curas e multidões. Ela agora envolve oposição organizada e redefinição de estruturas sociais e religiosas. Até aqui, a narrativa revelou como a autoridade demonstrada nos primeiros momentos começou a transformar cidades inteiras e a desafiar estruturas estabelecidas. Mas os acontecimentos que se aproximam aprofundam ainda mais essa revelação. Eles não apenas mostram poder, eles revelam mistério, identidade e compreensão progressiva. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção neste ponto da história. E se este tipo de estudo bíblico é importante para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a continuar, alcançando mais pessoas. Agora, a história continua. No próximo bloco veremos como parábolas passam a revelar e ocultar ao mesmo tempo, como a autoridade se manifesta sobre a natureza e como a compreensão da identidade começa a se aprofundar entre os próprios discípulos. Bloco 3 de 7. Parábolas, poder sobre a natureza e revelação progressiva. Com a formação dos 12 estabelecida e os primeiros conflitos em curso, Marcos conduz a narrativa para uma nova fase: o ensino em parábolas e a revelação progressiva da identidade de Jesus. Se até aqui a autoridade havia sido demonstrada principalmente por ações, curas, expulsões e confrontos, agora ela se manifesta também na forma como o ensino é estruturado. Marcos descreve uma grande multidão reunida à beira do mar. A pressão é tão intensa que um barco é utilizado como espaço de ensino, afastando-se levemente da margem. Esse detalhe geográfico é significativo. O Mar da Galileia se torna palco constante de revelações. O ambiente aberto,
Permite que o ensino alcance uma audiência ampla, mas também cria uma imagem visual forte, a figura ensinando a partir das águas. A primeira grande parábola apresentada é a do semeador. A narrativa descreve diferentes tipos de solo. À beira do caminho, terreno pedregoso entre espinhos e boa terra. O tema central é a recepção da palavra. Marcos registra que os discípulos questionam o propósito de falar em parábolas. A resposta envolve a distinção entre os que estão de fora e os que recebem. Explicação. Aqui surge um elemento teológico relevante. As parábolas revelam e ocultam ao mesmo tempo. Elas comunicam, mas exigem disposição interior para a compreensão. Marcos enfatiza que a compreensão não é automática. A pergunta, ainda não entendeis? Aparece como eco recorrente ao longo do Evangelho. Isso cria uma tensão narrativa interna. Mesmo os discípulos nem sempre compreendem plenamente. Outras parábolas seguem. A lâmpada que não deve ser escondida, a medida utilizada para medir, a semente que cresce secretamente e o grão de mostarda. Todas elas compartilham um padrão estrutural, imagens simples, cotidianas, que apontam para realidades maiores. O reino de Deus é descrito como algo que começa pequeno, quase invisível, mas que cresce além das expectativas humanas. Após essa sequência de ensino, Marcos retorna à ação. Ao cair da tarde, é proposta uma travessia para o outro lado do mar. Esse detalhe geográfico marca a transição. O deslocamento não é apenas físico, ele também simboliza avanço para territórios onde a influência judaica não era predominante. Durante a travessia, surge uma tempestade violenta. O texto descreve ondas que invadem o barco. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, demonstram medo. O contraste é evidente. Enquanto o mar se agita, Jesus dorme. O despertar é seguido por uma repreensão ao vento e ao mar. O silêncio que se segue é imediato. Esse episódio revela autoridade sobre a natureza, um elemento que ultrapassa categorias anteriores de cura e expulsão. A pergunta que surge entre os discípulos é central para o desenvolvimento do Evangelho. Quem é este? A identidade passa a ser a questão dominante. Ao chegarem ao outro lado, na região dos Gerasenos, encontram um homem dominado por espíritos impuros. Marcos descreve a intensidade da situação. O homem vivia entre túmulos, era acorrentado repetidamente e não podia ser contido. O encontro não é apenas uma libertação individual, é um confronto público em território, predominantemente gentílico. A descrição dos porcos correndo para o precipício destaca que o cenário não é judeu tradicional. Isso amplia o alcance geográfico do ministério. A população local reage com temor e pede que Jesus se retire. O homem restaurado deseja acompanhá-lo, mas recebe instrução para permanecer e testemunhar. Aqui surge outro padrão, o testemunho público após libertação. Retornando ao outro lado do mar, Marcos apresenta dois episódios interligados. Jairo, líder da sinagoga, pede ajuda para sua filha gravemente enferma. No caminho, uma mulher que sofria há 12 anos com hemorragia toca na orla da veste. O número 12 cria paralelismo literário. 12 anos de sofrimento, 12 discípulos escolhidos anteriormente. A mulher é descrita como tendo buscado múltiplos tratamentos sem sucesso. O toque não é autorizado formalmente. É um gesto de fé silenciosa. A cura ocorre imediatamente. O texto registra a percepção de que poder havia saído dele. O diálogo que se segue não é de repreensão, mas de confirmação pública. Em seguida, chega a notícia da morte da filha de Jairo. O deslocamento continua até a casa, onde o ambiente já é de lamento. Marcos descreve a cena com detalhes visuais. Pessoas chorando e lamentando ruidosamente. A menina é chamada e ela se levanta.
A instrução para que se dê alimento a ela demonstra naturalidade no retorno à vida cotidiana. Esses dois episódios intercalados reforçam temas centrais: fé, autoridade e identidade. Logo após, Marcos registra o retorno a Nazaré. A reação ali é diferente. A familiaridade gera questionamento. A pergunta não é sobre poder, mas sobre origem. Não é este o carpinteiro? O texto afirma que poucos milagres foram realizados ali devido à incredulidade. Esse contraste entre regiões demonstra que a recepção não é uniforme. Em seguida, ocorre o envio dos 12 em missão. Eles recebem autoridade sobre espíritos impuros e são instruídos a viajar com simplicidade, sem recursos excessivos. O envio marca expansão do alcance. Não é mais apenas um ministério centralizado, ele passa a operar em múltiplos pontos. Marcos também registra o martírio de João Batista. A narrativa interrompe temporariamente a sequência para relatar o contexto político envolvendo Herodes Antipas e Herodias. Esse episódio demonstra que a oposição não é apenas religiosa, ela é também política. O ambiente sob domínio romano continua presente como pano de fundo. Até este ponto já vimos ensino em parábolas que revelam e ocultam autoridade sobre o mar, autoridade sobre espíritos em território gentílico, cura intercalada com ressurreição, rejeição em Nazaré, envio missionário dos 12, conexão política através da morte de João. A pergunta, quem é este?, permanece no centro, mas nos próximos capítulos, essa pergunta será respondida de forma mais direta. No próximo bloco, veremos a multiplicação dos pães, a confissão de Pedro e o início explícito do anúncio do sofrimento, uma transição que altera completamente o rumo da narrativa. Bloco 4 de 7, confissão, transfiguração e o caminho do sofrimento. Após os eventos que revelaram autoridade sobre a natureza, sobre enfermidades e sobre forças espirituais, o Evangelho de Marcos começa a se mover em direção a um ponto decisivo. Até aqui, a pergunta, quem é este?, pairava no ar. Agora, a narrativa começa a aproximar-se da resposta. Marcos descreve inicialmente o retorno dos discípulos enviados em missão. Eles relatam o que fizeram e ensinaram. A movimentação constante e o fluxo de pessoas eram tão intensos que não havia tempo sequer para comer. Essa observação revela o ritmo acelerado que continua a marcar o Evangelho. Diante disso, ocorre o convite para retirar-se a um lugar deserto. Mas a multidão percebe o deslocamento e chega antes. O cenário é amplo, aberto, sem infraestrutura urbana. O texto descreve a compaixão diante da multidão, comparada a ovelhas sem pastor. Esse detalhe evoca imagens veterotestamentárias associadas à liderança de Israel. Então ocorre a multiplicação dos pães. 5 pães, 2 peixes e milhares de pessoas organizadas em grupos. O ambiente é estruturado, não há desordem. O ato de tomar, abençoar, partir e distribuir é descrito de forma repetitiva e ritmada. 12 cestos recolhidos reforçam o simbolismo coletivo. Esse evento amplia ainda mais a percepção de autoridade, agora sobre provisão em escala coletiva. Em seguida, ocorre nova travessia marítima. Durante a madrugada, o vento contrário dificulta o deslocamento. Marcos descreve a aproximação caminhando sobre o mar. O temor dos discípulos é imediato. O reconhecimento é gradual. O vento cessa ao entrar no barco. O texto registra que eles não haviam compreendido o significado dos pães, indicando que os acontecimentos anteriores não haviam sido plenamente assimilados. Ao desembarcarem em Genezaré, a multidão reconhece a presença e começa a trazer enfermos. O padrão se repete: movimento, cura, expansão. Marcos então introduz um confronto mais explícito com fariseus e escribas vindos de Jerusalém.
A discussão envolve tradições sobre purificação ritual e lavagem de mãos. O contraste apresentado não é entre lei e descumprimento, mas entre mandamento divino e tradições humanas acumuladas. O discurso aponta para o interior como fonte de pureza ou impureza. Essa declaração marca mudança importante na compreensão de pureza ritual. Logo após, ocorre deslocamento para regiões de Tiro e Sidom, território predominantemente gentílico. Uma mulher sírio-fenícia pede libertação para sua filha. O diálogo é breve, mas significativo. A resposta demonstra que o alcance ultrapassa fronteiras étnicas. A libertação ocorre à distância, enfatizando a autoridade não limitada por proximidade física. De volta à região da Decápolis, um homem surdo e com dificuldade de fala é trazido. O ato de tocar seus ouvidos e língua, acompanhado da palavra aramaica registrada por Marcos, destaca o caráter concreto da intervenção. O milagre é seguido de divulgação ampla, apesar da instrução de silêncio. Em seguida, ocorre nova multiplicação de pães, agora envolvendo 4.000 pessoas. A repetição com variação reforça o padrão de provisão em escala coletiva, inclusive em território não predominantemente judaico. O número de cestos recolhidos é diferente, sugerindo distinção simbólica. Ao atravessarem novamente o mar, fariseus pedem sinal do céu. O pedido não surge de dúvida sincera, mas de teste. O suspiro profundo descrito por Marcos revela intensidade emocional. Não é concedido sinal adicional. No barco, há diálogo sobre fermento dos fariseus e de Herodes. A incompreensão dos discípulos é novamente evidenciada. A pergunta, ainda não compreendeis, reaparece, criando continuidade temática. Em Betsaida, ocorre a cura gradual de um cego. Diferentemente de outros milagres instantâneos, esse processo é em 2 etapas. A visão é inicialmente parcial, depois completa. Muitos estudiosos observam aqui um paralelismo literário com a compreensão gradual dos discípulos. Então, em Cesareia de Filipe, ocorre o momento decisivo. A pergunta é feita diretamente: quem dizem os homens que eu sou? Após respostas variadas, a pergunta é dirigida aos discípulos. Pedro responde afirmando identidade messiânica. Essa declaração marca ponto central na estrutura do Evangelho, mas imediatamente após a confissão, surge o anúncio do sofrimento. O Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado e morto. A reação de Pedro é de reprovação. A resposta é firme. Aqui, a narrativa muda de direção. Até então, a ênfase estava em poder e autoridade. Agora, o caminho do sofrimento é explicitamente introduzido. O chamado ao discipulado é ampliado. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. A cruz, no contexto romano, era instrumento de execução pública. A metáfora não é abstrata. Ela remete à realidade concreta sob domínio imperial. 6 dias depois, ocorre a transfiguração. Em um monte alto, diante de Pedro, Tiago e João, a aparência é transformada. Moisés e Elias aparecem, representando lei e profetas. A voz que ecoa reforça a identidade e autoridade. O evento é envolto em nuvem, elemento associado à presença divina no Antigo Testamento. Ao descerem do monte, encontram confusão envolvendo um menino possesso. A incapacidade dos discípulos de expulsar o espírito contrasta com a manifestação anterior no monte. O poder é demonstrado novamente, mas acompanhado de ensinamentos sobre fé e oração. Marcos registra que o anúncio do sofrimento é repetido, a incompreensão persiste. Em seguida, a discussão sobre quem seria o maior. A resposta redefine grandeza em termos de serviço. A inclusão de uma criança no centro do grupo reforça a inversão de valores. Neste ponto da narrativa, tudo o que aconteceu até aqui
começou a preparar o cenário para os acontecimentos mais decisivos de toda essa história. Os próximos eventos não apenas continuam essa jornada, eles revelam o propósito completo por trás de tudo o que foi construído até agora. Se você está acompanhando até este momento, escreva amém nos comentários. E se este estudo está ajudando você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora prepare-se, porque o que acontece a seguir define tudo o que viria depois. No próximo bloco, a narrativa se aproxima de Jerusalém. A entrada pública, os confrontos no templo e os discursos finais iniciarão a fase decisiva do Evangelho. Bloco 5 de 7. Jerusalém, confrontos e discurso escatológico. A partir deste ponto, o Evangelho de Marcos entra em sua fase final. A narrativa desacelera o ritmo geográfico e acelera a intensidade teológica. O deslocamento agora tem direção clara: Jerusalém. A aproximação ocorre pela região de Betfagé e Betânia, próximas ao Monte das Oliveiras. Marcos descreve o envio de 2 discípulos para buscar um jumentinho ainda não montado. O detalhe da escolha do animal remete a imagens proféticas ligadas à realeza humilde. O cenário não é de conquista militar, mas de entrada simbólica. A multidão estende mantos e ramos pelo caminho. A aclamação Hosana ecoa, acompanhada de expectativa messiânica. O contraste é evidente. Aclamação popular, mas ausência de apoio institucional formal. Ao entrar na cidade, o texto registra que ele observa o templo e retorna para Betânia. Esse detalhe sugere que a ação decisiva ainda está por vir. No dia seguinte, ocorre o episódio da figueira. Marcos estrutura o relato de forma intercalada. A figueira é observada sem fruto, apesar de ter folhas. A declaração sobre ela precede o evento no templo, e o resultado da figueira só é visto depois. Essa técnica literária cria paralelismo interpretativo. No templo, ocorre a expulsão dos vendedores e cambistas. Marcos descreve a derrubada de mesas e a interrupção do fluxo comercial. O argumento não é contra o templo em si, mas contra sua transformação funcional. A referência à casa de oração para todas as nações amplia o alcance da crítica. O ambiente se torna tenso. Líderes religiosos começam a buscar meios de eliminá-lo. Ao retornarem e observarem a figueira seca desde a raiz, o simbolismo se torna mais claro. O episódio está ligado à avaliação espiritual de Jerusalém. A ênfase na fé e no perdão é introduzida em seguida, conectando julgamento e responsabilidade pessoal. A partir daí, a sequência de confrontos se intensifica. Sacerdotes, escribas e anciãos questionam a autoridade. A resposta envolve referência ao batismo de João. O debate é público e expõe hesitação institucional. Marcos então apresenta a parábola dos lavradores maus. A estrutura narrativa inclui envio de servos, rejeição progressiva e, finalmente, envio do filho. O desfecho aponta para a rejeição final e transferência de responsabilidade. O elemento agrícola reforça simbolismo nacional. Outras tentativas de armadilha seguem. A questão sobre pagar tributo a César envolve tensão política sob domínio romano. A resposta distingue esferas sem promover revolta explícita. Depois, saduceus questionam sobre ressurreição, utilizando caso hipotético. A resposta reafirma a realidade futura e corrige compreensão das Escrituras. Um escriba pergunta sobre o maior mandamento. A resposta resume em amar a Deus e ao próximo. Esse momento é menos conflituoso e mais dialógico, mostrando que nem todos os interlocutores são hostis. Marcos registra ainda a advertência contra escribas que buscam reconhecimento público e exploram vulneráveis. Em contraste, a oferta da viúva pobre é observada silenciosamente. O valor não é medido por quantidade, mas por proporção e intenção.
Ao sair do templo, um discípulo observa a grandiosidade das construções. A resposta anuncia que não ficará pedra sobre pedra. Esse anúncio conduz ao chamado discurso escatológico no Monte das Oliveiras. Pedro, Tiago, João e André questionam em particular. O discurso inclui advertências sobre enganos, guerras, perseguições e necessidade de perseverança. O texto menciona a abominação da desolação, evocando imagens de Daniel. O foco alterna entre eventos próximos e horizonte futuro. Marcos enfatiza a vigilância, pois o tempo exato não é revelado. A metáfora do dono da casa ausente reforça a responsabilidade contínua. O tom do discurso não é de especulação cronológica, mas de prontidão e fidelidade. Neste bloco vimos entrada simbólica em Jerusalém, purificação do templo, confrontos públicos com autoridades, parábola de julgamento, debate sobre tributo e ressurreição, síntese do maior mandamento, observação da oferta da viúva, anúncio da destruição do templo, discurso escatológico no Monte das Oliveiras. A narrativa agora está concentrada na cidade. A tensão não é mais periférica, ela é central e inevitável. No próximo bloco, a ceia final, a traição, o julgamento e a crucificação ocuparão o centro da história. O ritmo se tornará ainda mais intenso, e cada movimento será decisivo. Bloco 6 de 7. Ceia, julgamento e crucificação. A narrativa de Marcos agora entra em sua fase mais densa e detalhada. Se os blocos anteriores construíram identidade, autoridade e oposição, este bloco apresenta o clímax do conflito. A aproximação da Páscoa cria o contexto temporal. A festa que celebrava a libertação nacional torna-se o cenário do julgamento daquele que havia sido aclamado como rei. Marcos inicia com a conspiração dos principais sacerdotes e escribas. O plano não é imediato. Envolve cálculo político para evitar tumulto durante a festa. Em paralelo, é narrada a unção em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Uma mulher derrama perfume caro sobre a cabeça. A reação de alguns presentes é de crítica econômica. A resposta destaca que o gesto antecipa o sepultamento. O contraste entre conspiração e honra cria tensão narrativa. Judas Iscariotes procura os líderes religiosos. O acordo é firmado. O valor exato não é enfatizado por Marcos, mas a intenção de entregar é clara. O movimento da traição já está em curso antes mesmo da ceia. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos preparam a Páscoa. Marcos descreve instruções específicas envolvendo um homem com cântaro e um cenáculo mobiliado. O ambiente é organizado, reservado, preparado. Durante a refeição, o anúncio da traição ocorre de forma direta. A identificação é feita pelo gesto de mergulhar o pão. O ato de tomar o pão, abençoar, partir e distribuir reaparece, agora associado à linguagem que remete a corpo e sangue. O cálice é apresentado como nova aliança. Marcos registra que não beberá do fruto da videira até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. A ceia é, ao mesmo tempo, memorial e anúncio futuro. Após o cântico, dirigem-se ao Monte das Oliveiras. O anúncio da dispersão dos discípulos é ligado à citação profética sobre ferir o pastor. Pedro afirma que não o negará, mesmo que todos se escandalizem. A resposta prevê negação antes do canto do galo. No Getsêmani, o cenário muda para vigília e angústia. Marcos descreve tristeza profunda e oração intensa. O pedido é que, se possível, o cálice seja afastado, mas a submissão à vontade divina é reafirmada. O contraste entre vigilância solicitada e sono dos discípulos reforça isolamento progressivo. A chegada da multidão armada marca a transição para a prisão. O sinal da traição é um beijo. Um dos presentes reage com espada,
cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. A prisão ocorre sem resistência organizada. Os discípulos fogem. Marcos menciona ainda um jovem que foge deixando o lençol, detalhe peculiar do Evangelho. O julgamento, diante do sinédrio, ocorre durante a noite. Testemunhos são buscados, mas não coincidem. A acusação sobre destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias é apresentada. O sumo sacerdote questiona diretamente sobre identidade messiânica. A resposta afirma que verão o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens. A reação é a acusação de blasfêmia. Enquanto isso, Pedro nega 3 vezes no pátio. O canto do galo sela o episódio. A narrativa interliga julgamento interno e negação externa. Ao amanhecer, o caso é levado a Pilatos. A acusação é reformulada em termos políticos. Rei dos judeus. O interrogatório romano é mais sucinto. A escolha entre libertar Barrabás ou condenar ocorre diante da multidão. A decisão popular favorece Barrabás. Pilatos, buscando satisfazer a multidão, entrega a crucificação. Marcos descreve a flagelação e a zombaria. Soldados vestem manto púrpura, colocam coroa de espinhos e simulam reverência. O contraste entre ironia e realidade messiânica é evidente. A crucificação ocorre fora da cidade, no lugar chamado Gólgota. Marcos registra a oferta de vinho misturado com mirra, a divisão das vestes e a inscrição da acusação. 2 criminosos são crucificados ao lado, um à direita e outro à esquerda. As horas são marcadas: 3ª hora para a crucificação, 6ª hora para a escuridão, 9ª hora para o clamor final. O grito em aramaico é registrado, evocando o Salmo 22. O véu do templo rasga-se de alto a baixo. O centurião romano declara: reconhecimento ao observar o modo como expirou. Mulheres observam à distância, incluindo Maria Madalena e outras. José de Arimateia solicita o corpo e o coloca em um sepulcro escavado na rocha. A pedra é rolada na entrada. Este bloco apresentou conspiração e unção em Betânia, traição de Judas, última ceia e anúncio da nova aliança, Getsêmani e prisão, julgamento religioso, negação de Pedro, julgamento romano, crucificação, rasgar do véu, sepultamento. A história agora parece encerrada, sob uma pedra selada. Mas o próximo bloco revelará que a narrativa ainda não chegou ao seu último ato. Bloco 7 de 7. O sepulcro vazio e o final aberto. Após a crucificação e o sepultamento, o Evangelho de Marcos entra em seu trecho mais breve e, ao mesmo tempo, um dos mais debatidos de toda a literatura do Novo Testamento. O sábado passa em silêncio. Nenhuma descrição de acontecimentos intermediários é apresentada. O foco retorna apenas ao amanhecer do primeiro dia da semana. O tempo é marcado, com precisão, muito cedo, ao nascer do sol. 3 mulheres são nomeadas: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas haviam observado a crucificação e o sepultamento. Essa continuidade testemunhal é importante dentro da estrutura narrativa. Elas levam aromas para ungir o corpo. A intenção não é verificar um milagre, mas concluir ritos funerários interrompidos pela proximidade do sábado. A preocupação prática registrada no caminho envolve a pedra que fechava o túmulo. O obstáculo é físico e concreto. Ao chegarem, encontram a pedra já removida. O texto não descreve o momento da remoção, apenas o fato consumado. Ao entrarem no sepulcro, veem um jovem vestido de branco sentado à direita. O contraste entre expectativa funerária e cenário transformado é abrupto. A mensagem é direta. Não está aqui. A referência é clara à crucificação anterior. O lugar onde fora colocado é mostrado como vazio. O anúncio inclui instrução específica:
informar aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante deles para a Galileia. A menção a Pedro é significativa dentro da narrativa. Após a negação tripla, o nome aparece novamente de forma individualizada, sugerindo restauração implícita. Marcos registra que as mulheres saíram tremendo e atônitas e inicialmente não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. O Evangelho, em sua forma mais antiga, preservada nos manuscritos mais antigos, termina abruptamente nesse ponto. Essa conclusão, sem aparições explícitas detalhadas, cria um efeito literário singular. Diferentemente de outros evangelhos que narram encontros prolongados, Marcos encerra com o anúncio e o convite à continuidade. Alguns manuscritos posteriores incluem finais adicionais, descrevendo aparições, comissão e sinais acompanhando os discípulos. Esses finais, embora preservados na tradição textual posterior, apresentam estilo e vocabulário distintos do restante do livro. A maioria dos estudiosos reconhece que o final abrupto até o versículo 8 representa a forma mais antiga do texto. Essa característica reforça um dos traços marcantes do Evangelho de Marcos: ritmo direto, linguagem concisa, foco na ação e na decisão. Ao longo do livro, a identidade de Jesus foi revelada progressivamente. A autoridade sobre enfermidades, autoridade sobre espíritos, autoridade sobre a natureza, autoridade sobre tradição, autoridade sobre provisão, autoridade confirmada na confissão de Pedro, autoridade reinterpretada à luz do sofrimento, autoridade demonstrada na cruz, autoridade implícita na ressurreição. O Evangelho começa com a declaração: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Não há genealogia extensa, não há narrativa de infância detalhada. A história inicia no deserto, com voz profética, e termina diante de um sepulcro vazio. O padrão literário é claro: ação rápida, uso frequente de imediatamente, foco em movimentos e deslocamentos. A geografia alterna Galileia e Jerusalém. A primeira metade concentra-se em poder e identidade. A segunda metade concentra-se em sofrimento e entrega. O tema central que atravessa todo o livro é a pergunta: quem é Jesus? A resposta é construída não apenas por declarações, mas por eventos. Marcos apresenta um Messias que não corresponde às expectativas militares da época. O reino anunciado não se manifesta por revolta armada contra Roma, mas por serviço, ensino, cura e entrega voluntária. O reconhecimento pleno não ocorre em ambiente de aclamação, mas na cruz, quando um centurião romano declara identidade diante da morte. O sepulcro vazio não é descrito como espetáculo público. Ele é testemunhado inicialmente por mulheres que haviam permanecido até o fim. O final aberto convida à continuidade da narrativa na vida da comunidade que recebeu esse texto. O anúncio não termina na página. Ele aponta para a missão posterior na Galileia, onde tudo havia começado. Neste último bloco, vimos visita das mulheres ao sepulcro, pedra removida, mensagem do jovem vestido de branco, instrução para avisar os discípulos e Pedro, reação de temor, final abrupto e suas implicações textuais, estrutura literária do Evangelho, progressão temática completa. Assim, o Evangelho de Marcos conclui sua jornada literária. Mas a história que ele narra não termina ali. No próximo momento, faremos o fechamento final, reunindo todos os blocos e sintetizando o significado completo dessa narrativa dentro do conjunto das Escrituras. Ao longo desta jornada, percorremos cada movimento do Evangelho de Marcos, desde a voz que clama no deserto até o silêncio diante de um sepulcro vazio. Vimos o início abrupto, sem genealogias extensas, com João Batista preparando o caminho. Acompanhamos o batismo no Jordão, a voz que declara a identidade, e o início de um ministério marcado por ação imediata.
Observamos a autoridade sobre enfermidades, espíritos impuros e até sobre o próprio mar. Assistimos à formação dos 12, aos confrontos com líderes religiosos, às parábolas que revelam e desafiam. Vimos a confissão em Cesareia de Filipe, quando a pergunta central começou a ganhar forma explícita. Vimos o anúncio do sofrimento, a transfiguração no monte, a caminhada firme em direção a Jerusalém. Testemunhamos a entrada pública, a purificação do templo, os debates intensos, o discurso no Monte das Oliveiras. Acompanhamos a ceia, o Getsêmani, a prisão, o julgamento, a cruz, o rasgar do véu, o centurião que reconhece, o sepultamento em um túmulo novo, e então, ao amanhecer do primeiro dia da semana, o anúncio, inesperado, não está aqui. O Evangelho de Marcos termina sem encerrar completamente a história. Ele não descreve longas aparições. Ele deixa o eco da mensagem e a instrução para retornar à Galileia. É um final que aponta para a continuidade, um final que exige resposta. O retrato que Marcos constrói é o de um Messias que age com autoridade, mas redefine poder através do serviço e do sofrimento. Um Messias que não corresponde às expectativas políticas de seu tempo, mas que cumpre um propósito maior dentro da história bíblica. Um reino que começa de forma silenciosa, cresce de maneira inesperada e se manifesta plenamente através da cruz e da ressurreição. Se esta jornada pelo Evangelho de Marcos trouxe novos entendimentos, novos detalhes e uma visão mais profunda da estrutura e da progressão desse livro, compartilhe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Que parte da narrativa impactou você de forma mais intensa? Se ficou alguma dúvida sobre algum trecho, algum episódio ou alguma estrutura do texto, escreva também. Esse espaço é para aprofundar juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender melhor o Evangelho segundo Marcos e o início do anúncio que transformou o mundo. Se você gostou deste estudo e acredita nessa mensagem, escreva Amém nos comentários. E mesmo uma simples palavra já ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Seu like também é uma forma de apoiar a divulgação da palavra. E se você deseja fortalecer ainda mais este trabalho, pode clicar no botão Valeu demais, como apoio voluntário. Quando disponível, utilizar o recurso de destaque ajuda essa mensagem a alcançar novas pessoas. Tornar-se membro do canal contribui diretamente para que novos estudos bíblicos, no mesmo nível de profundidade e fidelidade, continuem sendo produzidos. Tudo isso não é apenas apoio técnico, é participação ativa na expansão da palavra. Que a mensagem registrada por Marcos continue ecoando com clareza, que a compreensão das Escrituras se aprofunde e que a luz anunciada desde o deserto ilumine cada passo do seu caminho. Que a paz do Senhor esteja sobre você, hoje e sempre.